Livro de Deuteronômio, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 20. Bíblia interpretada fácil de entender. Com a palavra do nome do Pai Eterno, Iau, original. De acordo com a Bíblia hebraica. Versículo 1. Não ofereça em sacrifício, Pai Eterno, o nosso Iau, um touro ou uma ovelha que tem defeito. O Iau detesta isso. O versículo 2. É possível que alguma da cidade que o Pai Eterno, nosso Iau, vai dar a vocês, um homem ou uma mulher, pega contra o Iau e quebra a aliança feita com ele. Versículo 3. Isso é adorar outros deuses, ou o sol, ou a lua, ou as estrelas, é desobedecendo assim a lei do Iau. Iau aqui é o Pai Eterno que o povo de Israel adorava. Invocava o nome do Pai Eterno de Iau. Versículo 4. Se souberem que alguém está fazendo isso, examine o caso com todo cuidado. Se ficar provado que de fato foi cometido um pecado tão grave no meio do povo de Israel. Versículo 5. Leve a pessoa culpada, seja homem ou mulher, para fora da cidade e matem a pedradas. Viu? O versículo 6. Mas se é preciso haver, pelo menos, 2 testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte, ninguém pode ser morto se houver somente uma testemunha. Versículo 7. As testemunhas serão as primeiras a julgar pedra, no homem ou na mulher. Quando o condenado, depois todos os outros devem julgar pedra também. Mata essa pessoa, esse homem e essa mulher. Assim tirarão o mal do meio do povo. Versículo 8. Pode acontecer que numa cidade apareça um caso tão difícil que o juízo do lugar não possa resolvê-lo. Pode ser caso de assassinato, ou questão de propriedade, ou caso de violência, ou outra questão qualquer. Quando isso acontecer, vão até o lugar escolhido por Iau, o Pai Eterno, para nele ser adorado. Agora eu vou ler com o nome de Deus posto pelo Constantino e o Papa Damasceno. O versículo 8. Pode acontecer que numa cidade apareça um caso tão difícil que o juiz do lugar não possa resolvê-lo. Pode ser que caso de assassino, ou assassinato, ou questão de propriedade, ou caso de violência, ou outra questão qualquer. Quando isso acontecer, vão até o lugar escolhido por Deus, o Senhor, para nele ser adorado. Versículo 9. E apresente o caso ao sacerdote levita e o juízo, que estiver resolvido as questões naquele tempo,
Eles julgarão o caso e darão a sua decisão. Versículo 10. Você farão tudo o que ele mandar, obedecendo todas as suas instruções. Versículo 11. Aceita a decisão deles, siga as suas instruções, cumpra rigorosamente a ordem que ele der. Versículo 12. Mas se houver alguém tão orgulhoso que não queira obedecer à decisão do sacerdote ou do juiz, esse alguém será morto. Assim você tirará o mal do meio do povo de Israel. Versículo 13. Quando souber do que aconteceu, todos ficarão com medo. Ninguém mais fará a mesma coisa. Versículo 14. Depois que vocês entrarem na terra que o Pai Eterno, o nosso Yahweh, está dando a vocês, e tomar posse dela, depois que tiver morado lá algum tempo, vocês vão querer um rei para governar, como os reis das nações vizinhas. E agora eu vou ler com o nome de Deus colocado pelo Constantino, o Papa Damasceno, que colocou o nome no eterno de Deus. Depois que vocês entrarem na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês e tomar posse dela, depois que tiver morado lá algum tempo, vocês vão querer um rei para os governar, como o rei das nações vizinhas. Versículo 15. O homem que escolher para ser o rei deve ser indicado por Yahweh, o nosso Pai Eterno. Não pode ser estrangeiro. Somente um israelita pode ser escolhido como um rei. Agora eu vou ler como nome de Deus colocado por Constantino e o Papa Damasceno, que colocou o nome eterno de Deus. Mas o nome do eterno é Yahweh. O homem que escolher para ser o rei deve ser indicado por Deus, o Senhor. Não pode ser estrangeiro, somente um israelita pode ser escolhido como rei. Versículo 16. O rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército. Também não mandará homem ao Egito para comprarem cavalos, pois o Pai Eterno já disse a vocês que nunca mais voltaria para o Egito. Versículo 17. O rei não deverá ter muitas mulheres, pois isso levaria a abandonar ao Yahweh, e também não ajuntará para si muitas prata e ouro. Agora eu vou ler com o nome de Deus posto pelo Constantino e o Papa Damasceno, e colocou o nome no Pai Eterno de Deus. O nome de Deus é pagão. O rei não deverá ter muitas mulheres, pois isso levaria a abandonar a Deus, e também não ajuntará para si muita prata e ouro. Versículo 18. Quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Yahweh, que está no livro, guardado pelos sacerdotes levitas. Agora eu vou ler com o nome de Deus do Eterno, colocado por Constantino e o Papa Damasceno.
Quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus que está no livro, guardando pelos sacerdotes levitas. Versículo 19. Ele deverá ficar com essa cópia todos os dias da sua vida, e ele lerá a lei para que aprenda a temer o Pai Eterno nosso Yahweh, para que sempre obedeça finalmente todas as leis e todos os mandamentos. Agora eu vou ler de acordo que colocou o nome no Eterno, no Pai Eterno, Constantino, que colocou o nome no Pai Eterno de Deus. Mandou o Papa Damasceno colocar esse nome no Pai Eterno de Deus. Mas o nome do Pai Eterno antes era Iau, mas ele mudou o nome de Iau para Deus. E esse nome é um nome de ídolo, que nós não deveremos usá-los. Versículo 19. Ele deverá ficar com essa cópia todos os dias da sua vida, e lerá a lei para que aprenda a temer o Senhor, o nosso Deus, para que sempre obedeça finalmente todas as leis e todos os mandamentos. O versículo 20 para terminar. Se fizer isso, ele irá pensar que é mais do que os outros e cumpriria finalmente todas as leis. Assim reinará muitos anos. Os seus descendentes serão reis de Israel por muito tempo. Sobre o nome de Yahweh, o nome de Yahweh toda a vida foi o nome do Pai Eterno, Criador do céu e da terra. Em Deus do povo de Israel, eles invocavam o nome do Pai Eterno como o nome de Yahweh. Mas o Constantino, que é fundador da Igreja Católica, e o primeiro Papa que existiu em 881, me parece, ele que mudou o nome do Pai Eterno para Deus. Foi o primeiro Papa Damasceno da Igreja Católica que colocou o nome de Deus no Pai Eterno. Mas o Pai Eterno, o nome dele toda a vida foi Yahweh. O povo de Israel pronunciava o nome do Pai Eterno com Yahweh. O nome do Yahweh nunca foi... Ele só foi mudado quando o nome do Pai Eterno era com outro nome. Aí foi traduzido pelo hebraico, pelo português. O tetragrama, o nome dele era tetragrama. Aí o povo de Israel invocou, porque esse nome tetragrama era um nome muito santo. As pessoas, não era qualquer pessoa que podia pronunciar esse nome, porque era muito santo. Para a pessoa pronunciar esse nome, ele tinha de tomar banho 2 vezes por dia, porque era um nome muito santo. A pessoa tinha medo de proclamar esse nome, de tanto santo que ele era. Aí o nome do tetragrama, que é o nome do Pai Eterno, Criador do céu e da terra, o povo de Israel começou a invocar o nome do Pai Eterno como Yahweh. Aí depois veio Constantino, que é fundador da Igreja Católica de Roma, e colocou o nome no Pai Eterno de Deus. Por causa que ele colocou o nome do Pai Eterno de Deus, ele tirou esse nome de Deus lá naquelas 7 nações, dos Jebuseus, dos Eteus, dos Peruzeus, dos Jebuseus,
dos cananeus, dos heteus, e colocou esse nome no Pai Eterno. Mas o nome dele toda a vida foi Yahweh, que o povo de Israel invocava. Por isso que eu não sou muito chegado a falar o nome de Deus. Porque esse nome de Deus, ele é um título. Ele não é original, ele é título. Nome título é aquele nome que a pessoa coloca e depois muda aquele nome e coloca outro nome de novo. Mas o nome do Eterno é Yahweh. Toda a vida foi Yahweh e continua sendo Yahweh. Não é nome de idolatria. Esse foi o livro de Deuteronômio, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 20. Uma Bíblia fácil de entender, uma Bíblia interpretada. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós com saúde, livre nós de todos os mal, que dá conhecimento para nós entender a palavra dele do jeito que está escrito, de acordo com as escrituras hebraicas, que é o nome original do Pai Eterno como Yahweh. E uma boa noite para todos, até o próximo vídeo, se for da vontade do Pai Eterno, se Ele quiser. Que Ele dá graça para que nós possamos obedecer a palavra dele também, do jeito que Ele quer. Uma boa noite para todos. Até o próximo.